Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao curso de manutenção e reparo de celulares ministrado pela Texel Service. Eu sou o professor Eduardo. Vamos dar continuidade ao módulo 4, aula 11. Pessoal, dando início à aula, nós vamos falar um pouco sobre reconstrução de trilha, certo? As reconstruções de trilhas mais comuns são no conector de carga, botão power, microfone, circuito RF. Geralmente essas trilhas são rompidas por forte impacto, né, no carregador, porque o cliente ali exerce alguma força e então ele cai com o cabo conectado, acaba rompendo algumas trilhas. No botão power, geralmente quando ele começa a ficar um pouco mais com dificuldade de ligar, o cliente exerce uma certa força para poder tentar ligar o aparelho e acaba forçando o botão power. Circuito RF microfone geralmente pode ser por impacto ou má habilidade por parte de outros profissionais. Então é necessário a gente fazer a reconstrução da trilha. Eu vou utilizar aqui alguns insumos essenciais na reconstrução de trilha. Utilizar o fio de jump. Vou utilizar aqui o fio de jump de 0,10 milímetro. Esse fio de jump ele tem várias dimensões, tem um de 0,10, 0,5 e 0,1. Dependendo da sua aplicação, você tem que usar alguns fios de jump bem mais finos. Vou utilizar a tinta UV, certo? Que ela faz a fixação do fio do jump, uma melhor fixação para que ele não fique tão frágil. Também vou utilizar uma lanterna UV para secar a tinta que vai ser aplicada durante o processo. Para nós entendermos como efetuar o jump, nós temos que voltar ao módulo 3, onde eu expliquei como interpretar o circuito, né? Ali no circuito elétrico, em cada análise, eu expliquei para vocês através do manual de serviço como é que os componentes estão interligados. Então o jump nada mais é do que a reconstrução de uma trilha, daquele circuito que foi rompido por impacto, queda, mau uso, manuseio inadequado por parte de outros profissionais. Pessoal, então eu vou fazer aqui alguma demonstração em algumas placas de alguns aparelhos. Pessoal, eu estou aqui com algumas placas de alguns celulares, uma do Samsung, uma do Motorola e uma do LG, e vou fazer alguns procedimentos para vocês entenderem melhor como nós fazemos a reconstrução das trilhas. Eu estou aqui com a placa do Samsung. Vou fazer aqui uma reconstrução de trilha do botão power e também vou fazer uma reconstrução de trilha do conector de carga. Primeiramente eu vou selecionar o multímetro na escala de continuidade. Temos que entender que nem sempre nós vamos ter a visão da trilha, né? Aqui no circuito RF eu tenho uma visão bem clara aqui de uma trilha que vai da antena até o circuito. Aqui já no caso do botão power, eu não tenho tanta clareza da trilha, porque a trilha positiva, ela é interna, certo? Aqui é a trilha negativa indo por massa, a trilha positiva é interna, então eu tenho que analisar o esquema elétrico. Então pessoal, aqui nessa placa do Samsung, eu tenho aqui na análise visual, eu estou vendo o negativo, está aqui a linha positiva, a trilha interna. Eu fiz a demonstração nessa placa na aula do módulo 3 e observei que a linha positiva ela vai para esse capacitor aqui, né? Então, se por acaso você pegar um celular onde, por algum motivo, a trilha ficou danificada durante o processo de reparo, nós podemos reconstruir essa trilha com um fio de jump para que o mesmo volte ao seu funcionamento normal. Então, eu vou sempre puxar o fio do jump do positivo para o positivo, certo? Eu estou aqui na linha negativa, ó. Então, esse lado do capacitor é o negativo. E esse outro lado é o positivo. Então, se essa trilha tivesse rompida, positivo para positivo, nós teríamos que puxar um fio daqui para cá. Por acaso você pega um aparelho, né? Que você troca o botão power e o aparelho continua sem mostrar consumo na fonte após
a inicialização após apertar o power. Ou então você fez a remoção do botão e acidentalmente você removeu algum pad, ou então algum aparelho que veio de outra assistência, quando o técnico não domina o processo de soldagem. Então eu sei que essa trilha positiva, ela vem daqui para cá. No caso ela estaria rompida e eu puxaria o jump daqui para cá. O negativo, se por acaso o negativo romper, você pode puxar ele para qualquer local da placa. O negativo eu posso raspar aqui a placa, qualquer setor da placa, porque ela é toda negativa, né? E posso fazer o jump, aqui no caso, sem o fio. Que é o negativo, né? Onde eu quero que o... Pronto, ó, juntou, tá vendo? Ó, fiz a solda. Jumpei o pino negativo. Agora eu vou fazer o jump no positivo. Coloco o fio, pessoal, ó. Lembrando que esse fio, ele é um fio que ele não dá continuidade, certo? Ele é um fio esmaltado, ele tem um esmalte. Ó, se eu pegar ele aqui, ó, ele não bipa, porque ele é isolado, certo? Sempre quando você fizer o jump, você coloca o fio lá no local e você dá uma raspadinha ou um calo na pontinha pro fio perder essa tinta, certo? Ó, pro fio perder a tinta e ele ficar fixo. Aí você puxa o fio pro outro lado do componente, certo? Só pode deixar um pedacinho, um tempo em cima até eu ver a remoção da tinta, certo? E eu posso fazer aqui a remoção de duas maneiras do fio, né? Cortar o excesso. Eu costumo fazer assim rodando até que o fio quebrar. Então posso cortar com um estilete. Lembrando que a parte do massa eu posso soldar em qualquer local, que a placa toda ela é negativa, né? Então fiz o massa e fiz aqui o positivo. Agora eu vou aplicar a tinta UV, porque ele vai fixar o jump na placa, desta maneira evitando que o fio se parta. Muito pouco, eu pego só um pouquinho, porque essa tinta ela é muito densa. Vou passar aqui um pouquinho na placa, ó. Eu não chego nem a abrir a embalagem, porque ela já vem muita tinta. Essa tinta dura uma eternidade. Então eu passo aqui em toda... Essa tinta ela é muito barata. Tem um preço bem acessível. Ó, fiz o isolamento todo do fio. Agora eu vou pegar a lanterna UV para poder secar a tinta, certo? Você deixa aqui em torno de 1 minuto. Ó, ela fica dura, ó. A tinta fica dura. Ficou muito dura não, né? Mas eu dou mais 30 segundos aqui para secar mais um pouco. Mas o jump ele já está fixo na placa, né? Ó, bem fixo. Ok? Fiz o jump aqui do botão Power. Lembrando que a gente tem que entender o módulo 3, certo? É porque ele que nos dá um direcionamento onde
nós vamos localizar uma trilha interna, no caso esse positivo do botão Power, que é uma trilha que nós não vemos, que ela é interna, ok? Pessoal, então aqui eu fiz esse jump do Power, agora eu vou fazer o jump de um conector de carga. Conector de carga aqui, uma placa do LG. Essa trilha dele já é uma trilha exposta, é uma trilha aqui visível. Podemos ver aqui a trilha negativa, trilha positiva, trilha negativa, trilha positiva. Estamos vendo aqui a trilha, certo? Ela vem até aqui, vem até esse TP aqui, né? Esse test point. Geralmente, quando pede parte, ele não vou ter o ponto de contato da solda e nós vamos ter que fazer a reconstrução dessa trilha. No caso, essa placa aqui, ela tá boa, ó, podemos ver que ela vem daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Então eu faço o jump em cima do pino do conector, pode ser para cá, pode ser para cá, pode ser para cá, para que onde teve a ruptura, né, seja reconstruída a trilha. Vou pegar aqui um pedaço do fio do jump, vou botar um pouco de pasta aqui no local onde vou fazer a solda. Vou fazer a solda aqui nessa ilha, ó. Vou com o ferro em cima da ilha, em cima do pino do conector, desculpa. Deixa eu botar um pouquinho de solda aqui para poder... Vou botar logo uma soldazinha aqui no test point onde eu vou soldá-lo. Deixo um pedacinho até a solda realmente fundir o fio com um conector, certo? Lembrando que nós temos que soldar o fio em cima do pino do conector. Faço o mesmo aqui no padzinho aqui. No caso aqui é o test point, onde eu posso sempre dando um tempinho. Posso cortar aqui com estilete. Pego a tinta UV, sempre eu gosto de pegar a tinta UV com a ponta da pinça, que ela é bem fina. Vou aplicar agora a tinta, ó, para que o jump não fique se movimentando, porque a gente sabe que o conector de carga é uma peça, sobre ela é exercida muita pressão com o tira e bota do cabo do conector. Então, deixa ela aqui isolada. É necessário que você deixe a lanterna, dependendo da temperatura em que a placa se encontra, ela está quente, se ela está fria, mas em torno de 3 minutos. Conferido, a tinta secou. Ficou esse pedacinho aqui, mas não tem problema não, pessoal, que ele está aqui em cima da linha positiva, certo? Quando você fechar o aparelho, aí a tinta vai secar, aí o seu jump vai estar mais seguro. Pessoal, eu fiz o jump aqui da linha positiva do botão Power. O negativo eu jumpei para a massa lateral, né, com o próprio pingo de solda. Não há necessidade de eu puxar um fio. Puxei um fio só da linha positiva, apliquei a máscara de solda e em seguida a lanterna UV para efetuar a secagem da tinta. Deixa ela ficar, que ela fique dura, seca, né? Fiz aqui um jump na linha positiva do conector de carga. Se por acaso, né, na eventualidade, o pino negativo tiver rompido, eu faço só um jump. Posso fazer um jump daqui para cá. Posso jumpear aqui na linha... em qualquer ponto negativo do conector. No botão Power eu fiz só com pingo de solda. Nesse daqui eu já vou fazer com um fio de jump. Aqui o pino negativo.
Lembrando que não é só simplesmente encostar o ferro, tem que deixar o ferro um pouco em cima do fio para ele largar a tinta, né? Deixa um tempinho, ó, pessoal. No caso aqui eu posso jampear aqui no próprio conector. Um pouquinho de pasta aqui. Tomar um pouquinho de solda. Deixa o ferro em cima, para que ele venha a remover a tinta do fio, né? Como eu falei para vocês, esse fio ele tem uma proteção. Deixa um pedacinho em cima até que ele venha realmente soldar, certo? Pessoal, deixei aqui o ferro em cima, certo? Mais ou menos uns 30 a 40 segundos para que houvesse a fusão da solda com o fio, porque sempre solda em massa é um pouco mais demorado, né? Porque é a maior parte da placa, então a placa exige uma maior temperatura. Vou fazer a limpeza aqui, certo? Fiz o jump aqui do pino negativo para negativo e o jump positivo para o positivo, sempre dando seguimento à trilha, né? Porque o jump nada mais é do que uma reconstrução de uma trilha, né? A reconstrução de um caminho que foi rompido, né? Como eu falei, ele pode ter sido um mau uso do cliente ou uma má técnica utilizada por um técnico que não domina a habilidade de soldagem e acaba destruindo as trilhas que eram para soldar no componente, aquelas trilhas não existem mais e você tem que fazer a reconstrução dela. Beleza, pessoal? Então chegamos no final de mais uma aula. Um abraço a todos. Até logo.